Essa semana, irmãos, Deus tem falado conosco aqui na igreja de uma maneira muito reflexiva. Na quinta-feira, a palavra nos trouxe a pensar. E hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que vai nos fazer refletir e pensar. Esse é o objetivo. Amém? Que saiamos daqui, pelo menos, pensativos nessa manhã. O pastor abriu em Isaías 55 e o texto ele fala, na minha Bíblia, Thompson, fala convite ao sedento, como subtexto, convite ao sedento. E eu quero convidar você nessa manhã a uma reflexão, e eu gostaria que no primeiro momento você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu quero fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você refletisse sobre o que eu vou falar. Você não precisa dizer nada, mas eu gostaria que você pensasse com profundidade nessas simples perguntas que eu vou fazer. A primeira delas é: por qual motivo você e eu viemos aqui hoje? O que te trouxe aqui nessa manhã? Seja sincero com você mesmo aí dentro. A segunda pergunta: por que você decidiu se tornar cristão em algum momento da sua vida? Responda para você mesmo. Terceira: por que você decidiu fazer parte de uma comunidade evangélica? E a quarta pergunta: o que você e eu viemos buscar aqui nessa manhã? Pensou por um instante? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós lemos na abertura do culto o convite ao sedento, agora nós vamos ao convite ao faminto. Evangelho de João, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 51. Todos acharam? Amém. Acompanhe a leitura. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Atente os seus olhos ao versículo de número 35, que é a chave. Então lhes declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Nós estamos aqui nessa manhã por qual objetivo, irmãos? Nós viemos participar de uma celebração, de um cerimonial, de um momento que, como Jesus aponta aqui no texto,
Ele já diz: você vai comer da minha carne, você vai beber do meu sangue, já apontando para esse cerimonial que ele deixaria até que voltasse para nos buscar. Mas Jesus está tentando falar para o povo algo muito mais profundo, algo que é central na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, e que quando o homem e a mulher de Deus tomam consciência do cerne do cristianismo, as coisas elas começam a tomar um outro rumo nas nossas vidas. Ele diz: aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que vier a mim, se alimentar de mim, fazendo uma metáfora da sua carne ao pão. O pão é algo tão cotidiano, é algo tão comum em tantas nações, né? Talvez hoje de manhã você acordou, tomou um cafezinho, comeu um pãozinho. A gente não tem esse hábito, né, na nossa vida, de tomar um cafezinho, comer um pãozinho, porque o pão é um alimento necessário e cotidiano nas nossas vidas, seja que tipo de pão for. E Jesus, fazendo uma metáfora da sua carne, que seria martirizada, a um simples pedaço de pão, ele diz: olha, se você comer desse pão, que sou eu, você nunca mais vai ter fome na sua vida. Que motivação tem nos trazido para dentro da igreja nos dias de hoje? O que eu estou fazendo dentro de uma igreja num dia como hoje? O que me impeliu a levantar, a me arrumar, a me trocar e a vir aqui nessa manhã para trazer uma palavra ao coração de vocês, ou de vocês para ouvir uma palavra, um louvor, uma oração, ou seja lá o que for. Quando nós nos conscientizamos do cerne da questão, do ponto principal, os nossos objetivos como cristãos, eles começam a se transformar. Eu vou lá para a igreja para quê? Eu vim à casa de Deus para me alimentar de um pão espiritual, que em cada vez que eu me alimento, eu me sacio de uma tal forma que eu não volto a sentir fome. Uma fome espiritual, não uma fome carnal. Nós vemos um pouco antes aqui no Evangelho de João, que Jesus estava diante de uma multidão e o pessoal estava com fome. E aí ele chamou ali, né, reuniu ali os apóstolos e perguntou ao pastor: escuta, qual que é a situação aqui, né? Olha, assim, a situação é a seguinte: a gente tem 5 pãozinhos, tem 2 peixinhos, e está aí o Luiz, o pastor Reinaldo, está o Dinho, e tem mais uns 5.000 parecidos com eles aí. Jesus falou: lascou. Nem chamando o Roberto para fazer aquele monte de pizza, não vai adiantar, não vai. É muita fome, muita gente para comer. Aí Jesus vai lá e multiplica os pães, e multiplica os peixes, e alimenta aquele bando de esfomeado, e sobra a comida para dedéu, e todo mundo fica feliz, todo mundo fica satisfeito. Talvez você vai sair daqui hoje, né? E ou a sua esposa, ou a sua mãe, ou a vovó, ou o restaurante que você for, você vai comer, né? Daquela maneira ponderada, com parcimônia, com tranquilidade, ou vai comer daquela forma avassaladora, e aí quando você termina de comer, você senta no sofá e começa a respirar de soquinho, né? Não é assim? Quem come muito frango? Não eu, mas quem come muito e fica lutando para respirar. Mas dali a pouco você já começa a entrar num processo digestivo e já começa de não acalmar a lombriga ali. Aí você já levanta, você já vai fazer alguma coisa, você já vai se atarefar com algum negócio e vai passar uma hora
Esse saciar é momentâneo. Esse saciar tem prazo de validade. Por mais gostoso que ele seja, Marião, ele tem prazo de validade. Ele começa e acaba. Não tem picanha eterna que fica dentro do estômago saciando ninguém. Mas Jesus, ele disse: tem um alimento, tem um pão que representa a minha carne, que se você comer, você não vai ter fome nunca mais na sua vida. A sua vida vai ser diferente, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser inundada da presença de Deus. Vamos refletir mais sobre isso. Vamos lá para o versículo de número 22. E no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar, percebeu que havia um único barco, que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que tinha partido a sós. Então outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum a procurar Jesus. E encontrando-o do outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes pão e vos fartastes. Olha que miséria. Jesus, ele pega um barquinho, ele bota os discípulos dele, vão lá para Cafarnaum, que eu não vou agora não, que daqui a pouquinho eu vou dar um susto em vocês, para vocês ficarem espertos. Aí os discípulos estão tudo lá no meio do mar, Jesus está lá tranquilão, aí de repente ele olha no relógio lá: bom, agora vou eu, e sai andando por cima do mar, e vai lá encontrar os discípulos. A história todo mundo conhece, eles ficam tudo apavorados e vão lá para o outro lado, para a outra banda do rio. Só que o bando de Luiz, o bando de faminto, cadê Jesus? Cadê o sujeito? Eu vou atrás dele, eu já estou com fome de novo. Ele estava aqui do meu lado, bispo, ele saciou a minha fome, que eu vi, ele multiplicou os pães e os peixes, para cadê ele? Eu vou atrás dele de novo, pastor Reinaldo. E aí o pessoal vai atrás de Jesus, e quando encontra com ele: Senhor, o senhor chegou aqui que hora, né? Por que o senhor veio para cá? Jesus fala para eles: vocês estão atrás de mim não pelos milagres que eu faço, mas por causa de pão, para vos saciar. Irmãos, a igreja moderna, ela se conscientizou que Jesus Cristo é um pronto-socorro, em que a qualquer momento que alguma coisa quebra na minha vida, eu corro para Ele. Jesus Cristo não é pronto-socorro. Jesus Cristo é o autor e consumador da vida. Jesus Cristo é o Deus da nossa salvação. E as pessoas, elas insistem em um cristianismo de procurar a Cristo por milagres, ou como ele mesmo acabou de dizer no texto: ainda se fosse por milagre, tudo bem, mas vocês estão atrás de mim por causa de pão. Vocês estão atrás de mim porque eu estou morrendo de fome. Vocês estão atrás de mim por causa de migalha. Porque vocês comem o que eu dou, mas vocês não se saciam. E não se saciam, sabe por quê? Porque vocês estão comendo do alimento errado. O que eu vim fazer hoje aqui nessa manhã? Eu vim comer do pão que Jesus deixou como cerimonial, e vim tomar o cálice que representa o seu sangue, porque eu não posso faltar na Santa Ceia. Deus me cruz credo, faltar na Santa Ceia. Porque hoje é um dia muito importante para estar na igreja. Porque se eu não for, o pastor, ele vai, de lá de cima o pastor, ele vê todo mundo, ele vai saber que eu não vim. Eu tenho que ir, porque afinal de contas já é uma tradição, né? Já estou há 10, 15, 20, 30 anos na igreja, eu tenho que ir na Santa Ceia. O que te trouxe aqui
manhã, meu irmão e a minha irmã? O que te trouxe aqui? Você veio cumprir mais um rito? Veio cumprir mais um momento? Veio bater no cartão? Ou você saiu da sua casa e disse: eu vou comer do pão e eu vou beber do cálice, vou me alimentar da água do Espírito de Deus nessa manhã. Eu vou me encher de um pão espiritual que vai fartar a minha alma, esse vazio que eu sinto aqui dentro muitas vezes, essa tristeza, essa angústia que insiste em me perseguir, esse peso que insiste no meu coração. Nessa manhã eu vou me derramar na presença de Jesus Cristo e vou me alimentar do versículo de número 35, e eu não vou voltar a ter fome. Você pode sair dessa manhã aqui, meu irmão, e quando você botar o pé ali para fora da igreja, você já está faminto. Se você entrar aqui numa manhã como essa e cumprir um ritual, cumprir um cerimonial, você vai pisar daquela porta para fora morrendo de fome. E não é de fome de alimento, porque de fome de alimento eu já estou com fome. Quem está com fome, dá glória a Deus. Eu estou com fome. Eu nasci com fome. Minha mãe teve um monte de problema lá na minha gestação, porque sem alimento dentro dela, e o médico falou: esse cara não vai viver não. Falei: eu vou viver e vou comer. Já que eu não estou comendo aqui dentro, eu vou comer lá fora. Mas não é desse alimento não, Diogo. Jesus, ele está falando de um derramar. Jesus, ele está falando de algo sobrenatural. Jesus, ele está falando de alguém que entra por essas portas e diz: eu vou adorar ao Senhor nessa manhã, eu vou ouvir a sua palavra, eu vou sair daqui um pouco melhor hoje, eu vou pedir perdão dos meus pecados, eu vou dizer a Ele mais uma vez que o amo, eu vou dizer a Ele ainda mais uma vez que Ele é o Deus da minha vida, que Ele é o Deus da minha salvação. Eu vou entrar por essas portas e eu vou me derramar na sua presença. Irmão, entenda, é um versículo. O versículo de número 35 é a chave. Coma de Jesus Cristo nessa manhã e saia daqui com seu espírito cheio, com a sua alma cheia de um alimento que farta o coração do homem, que deixa o homem saciado. Ainda que ele tenha uma fome física por falta de alimento, o seu espírito está saciado. Você pode estar passando pelo pior problema da sua vida e você tem capacidade de dizer glória a Deus. Sabe por quê? Porque teu espírito está saciado. Você pode estar passando pela pior dificuldade da tua vida e mesmo assim você pode dizer: Jesus, eu te amo, porque tem pão genuíno dentro de você. O alimento não está só na carne, porque nós somos um espírito que possui uma alma e que habitamos em um corpo. Amém, irmãos? A gente não é isso aqui. Esse desmaiadinho que você está vendo aqui na frente, eu não sou isso aqui. Eu devo ser melhor que isso aqui, pastor. Eu devo ser. Esse desmaiadinho aqui um dia vai perecer e o espírito voltará a Deus. Nós precisamos alimentar o que é eterno. Eu vou deixar para lá então o que é terreno? Não, você vai cuidar também do que é terreno. Mas que importância nós estamos dando para o que é terreno e para o que é espiritual? Será que a minha vida não está inteiramente dedicada aos meus afazeres, aos meus projetos, aos meus sonhos, ao meu trabalho, a isso, aquilo, e eu não tenho mais tempo para aquilo que enche a minha alma e o meu espírito? Nós precisamos inverter os valores, e eu quero que você nessa manhã reflita sobre o que eu estou falando. Por que você veio aqui hoje? Eu te trouxe aqui hoje. Você veio por um motivo aqui nessa manhã. Um motivo eu te trouxe aqui, senão você estava lá na cama quentinho dormindo. Mas tem um motivo que te trouxe aqui.
Eu não sei qual é o motivo, mas você sabe. Você sabe. Feche seus olhos só por mais um instante. Você tem capacidade de dizer a Deus nesse momento: Pai, eu vim para te adorar. Ainda que não foi essa a intenção que te trouxe aqui, fale isso nesse momento. Reconheça isso nesse momento. Pai, eu vim aqui nessa manhã para te adorar. Para te adorar. Abre os olhos. Vamos continuar? Existem alguns sintomas que são muito evidentes de alguém que tem se alimentado do pão que desceu do céu, do Cristo vivo, e daquele que não tem se alimentado. 5 pontos eu vou colocar para você. Quando eu venho à igreja com o desejo de adorar a Deus, que é o que eu acabei de falar, é sinal de que você tem se alimentado do genuíno pão que desceu do céu. Quando você está lá na sua casa e você se prepara e diz: eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Você não vai vir para a igreja para buscar um milagre, para buscar a bênção, para buscar a transformação, para buscar a chave, para buscar a revelação, para buscar nada disso. Eu vou para a igreja adorar a Deus. Amém? Segundo, quando eu medito na sua palavra, certo de que Ele falará comigo. Irmão Luiz, Deus não fala comigo. Fala assim, abre a Bíblia que Ele fala. Mas Deus não usou nenhum irmão para dar nenhum recado para mim. Ele não vai precisar usar ninguém para dar recado para você. O seu recado está aqui. Abra o manual e absorva o recado. O recado está aqui. O recado nessa manhã está sendo dado, e o recado não é através de profecia. O recado é através da sua palavra. Abra as escrituras que Deus vai falar com você. Eu te garanto que Deus vai falar com você. Amém? Terceiro, quando eu oro, convicto que Ele me ouve e que eu também posso ouvi-lo. Quando você está orando, tenha certeza, Deus Ele está te ouvindo. Falando com você o que você quiser falar. Falando a coisa certa ou a coisa errada. Orando certo ou orando errado. Não importa. Ele está te ouvindo. Só que um momento de intimidade com Deus, ele pode trazer um segundo patamar. Você ouvir a Deus. Porque Ele ouvir, Branca, é certeza que Ele está ouvindo. Mas em alguns momentos a gente pode, de uma maneira muito doce, de uma maneira muito suave, ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Ele tem para nós. Quarto, quando eu tenho prazer em comungar com os irmãos da igreja, quando eu tenho prazer em estar com a comunidade, quando eu tenho prazer de estar com os irmãos, isso é um sinal de quem se alimentou de um pão espiritual, porque a igreja primitiva era unânime, a igreja primitiva estava sempre junta, a igreja não vivia espalhada, ninguém era crente autônomo. Eu cultuo a Deus na minha casa, você cultua, Roberto, na sua, o pastor Reinaldo vai lá na dele, e o bispo Carlos Guinós vai lá na dele. Não, nós vamos cultuar a Deus juntos. Em determinado momento, nós vamos ter as nossas panelas sem tampa. Amém? Sem tampa. Eu falei um dia sobre isso, que na igreja, panela é natural dentro da igreja, irmãos. Você sempre vai estar com alguém que você tem mais afinidade. Você vai estar sempre com alguém que tem um gosto parecido com o teu. Amém? Não dá para pegar alguém que gosta de uma determinada coisa, outro que detesta, e botar essas pessoas, elas vão ficar em choque. O
problema é quando a panela tem tampa. A gente montou aqui um grupinho, Jefferson, que é eu, você, o bispo Ademar, e ninguém entra. Se alguém tentar se aproximar, a gente boicota. Ademar, você que abre e fecha a igreja, você já fecha a porta e não deixa entrar. Não deixa entrar no nosso grupinho. Quando a panela não tem tampa, qualquer um pode entrar. Qualquer um pode participar. Isso vai acontecer em comunidade. Amém? É bom estar com os irmãos. É bom estar em comunhão. E isso é sinônimo de quem se alimenta de um verdadeiro pão. Amém? Se você gosta só de estar com gente que não presta, não gosto de estar com os irmãos da igreja, não, porque os irmãos da igreja é tudo falso. Venha também e seja mais um falso entre nós. Amém? 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 Seja mais um falso entre nós. Participe, é gostoso. Amém? Quinto, quando as coisas de Deus são mais importantes para mim que as coisas da vida. Quando o reino de Deus, ele vira, pastor Renan, prioridade. Prioridade. Irmãos, ninguém está falando daquelas maluquices, daqueles caras que abandonam a mulher para viver enterrado dentro da igreja, que a mulher abandona o marido para viver enterrado dentro da igreja. Eu conheço um casal que o irmão é presbítero da nossa igreja e a sua esposa é de uma outra igreja. E a esposa decidiu ser missionária, né? Só que é missionária em carreira solo, né? Então um dia ela está em Belém do Pará, na outra semana ela está no Paraná, na outra semana ela está em Goiás e está no interior de São Paulo. E o cabra está sempre sozinho. O que você acha que vai passar na cabeça de um sujeito desse? Eu vou procurar Agar. Sara vazou. Cadê Agar? Que eu não a vejo. E a pessoa diz: não, porque esse é o meu chamado. Está errado esse chamado. Você casou, você é uma só carne, você tem que ficar com seu marido. Você tem um trabalho para fazer, vai fazer junto com seu marido. Porque se você passa 6 meses do ano longe de casa, vai ter outra mulher deitada na sua cama. Junto com seu marido. Para de palhaçada que esse negócio é errado. Não vem com essa que Deus falou, que Deus disse, porque esse é o meu chamado e ninguém pode impedir. Então não casa. Então não casa. Fica sozinho e vai ser missionário. Priorizar as coisas de Deus não significa você abandonar tua mulher, abandonar teu marido, abandonar tua família. Significa você pegar a tua mulher, pegar o teu marido, pegar a tua família e fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Ter prazer dentro da igreja com a tua casa e com a tua família. Estarmos juntos na igreja. Tempo de qualidade dentro da igreja, em que você pode olhar, de repente eu posso ver a minha filha mais velha sentada ali, prestando atenção no culto, e de repente minha caçulinha na escolinha, e ela vem dizendo: vou comer salgadinho, não sei a quem ela deixou. Miserável. Vai com a linha comer salgadinho, tia Camila. Filha, você não vai brincar, vou comer salgadinho. Eu faria o mesmo. Tem procedência, né? E esses 5 pontos, irmãos, que eu quero amarrar essa palavra nessa manhã, eles denotam uma pessoa que está se alimentando de algo espiritual. Se você não tem mais prazer de louvar Deus, se você não tem mais prazer de ler a Bíblia, se você não tem mais prazer de orar, se você não tem mais prazer em estar com os irmãos da igreja, se você não tem mais prazer de vir para o culto, eu te convido a uma reflexão nessa manhã. Se você perdeu todos esses prazeres ou se você perdeu só um, eu te convido a uma reflexão nessa manhã. O que nós
viemos fazer aqui hoje? O que me trouxe a um culto evangélico num domingo de manhã, Dia dos Pais? Se você veio para cá nessa manhã com qualquer outro sentimento, mas aí dentro de você, com esse olhão esbugalhado que você está para mim, está dizendo assim: Luiz, eu não vim com esse sentimento, mas eu me arrependo nessa manhã, e eu entendi a palavra de Deus, e eu entendi que o objetivo principal da minha vida é buscar a Jesus Cristo em todo o tempo, porque minha vida sem Cristo não vale nada. Irmãos, a nossa vida sem Cristo não vale nada. Você pode ter o dinheiro que for, a posição que for, você pode ter a capacidade intelectual que for, o estudo que for, a tua vida sem Jesus não vale nada. Nada. Sem Jesus Cristo nós somos miseráveis. Miseráveis. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sair daqui nessa manhã dizendo: Jesus, eu te adoro pelo que o Senhor é. Jesus, eu te adoro porque um dia o Senhor saiu de lá da tua glória, o Senhor foi massacrado naquela cruz no meu lugar, e eu vou te adorar até o último dia da minha vida por causa disso. Jesus, eu te adoro, não é porque o Senhor pode me dar aquilo, ou o Senhor pode curar, ou o Senhor pode abrir a porta. Eu vou te adorar, Senhor Jesus, pelo que tu és. Eu vou me alimentar desse pão todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte, ou até que o Senhor me recolha. Mas eu não vou desistir dessa jornada. Eu vou continuar, eu vou permanecer, e eu não vou olhar para outros focos, para outros objetivos. Eu vou olhar para a cruz, eu vou olhar para a tua carne, eu vou olhar para o teu pão, e eu vou me alimentar todos os dias da minha vida. Irmão, quando você tomar essa consciência, sua vida espiritual vai mudar. Vai mudar. Mas Luiz, eu já tenho essa consciência. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Mas se há alguém na condição nessa manhã de não estar com essa consciência ainda plena, que você ainda não sabe muito bem qual é o seu lugar aqui no reino de Deus, eu estou meio que como um participante, meio espectador, meio turista, meio mussarela, meio calabresa. Não sei muito bem ainda o que eu sou aqui. Eu sei que eu estou vindo aqui. Glória a Deus, você já está vindo aqui, já é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas tem o cerne da questão. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Tua alma está cansada nessa manhã, Ele te refrigera. Você veio hoje com tua boca amarga, com fel na tua boca, Ele te dá da água limpa, da água pura, da água restauradora nessa manhã. Você veio faminto, com tua alma faminta, Ele te dá pão espiritual nessa manhã. Ele alimenta a tua alma, Ele alimenta o teu espírito, Ele te põe de pé. Ei, você que está caído, você que está abatido, levanta, Jesus te põe de pé nessa manhã. Levanta. Você que perdeu a esperança, você que perdeu a esperança, Jesus te põe de pé nessa manhã, e te dá pão, e te dá água espiritual, para que você saia daqui renovado, renovada, restaurado, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Reflexão. Reflexão. Vamos refletir mais um pouquinho? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Eu vou refazer as perguntas da introdução. E você julga se as respostas
que você deu para você mesmo, porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que te julgo, é você que julga você mesmo. Eu não sei o que se passa aí dentro, mas você sabe. E eu pergunto: por qual motivo você veio aqui hoje? Por que você decidiu se tornar cristão? Por quê? Por que você decidiu fazer parte de uma igreja evangélica? O que você veio buscar aqui nessa manhã? De uma maneira bem suave, com a doçura do Espírito Santo imperando nesse ambiente, eu convido você de olhos fechados a orar comigo. Baixinho, ninguém precisa ouvir. Você está examinando a você mesmo. O da direita ou da esquerda não interessa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer pela Tua rica e maravilhosa palavra. Nós queremos nessa manhã, Pai, poder alimentar o nosso espírito, que talvez esteja tão faminto, tão necessitado. Queremos alimentar a nossa alma, Pai, que talvez esteja como uma vela de barco toda furada, um tecido todo furado, que por mais que o Senhor assopre, o barquinho não sai do lugar. Jesus, coloca no nosso coração o verdadeiro desejo da adoração e da busca do Teu reino e da Tua justiça. Pai, que nós possamos ter os interesses da nossa vida, porque estamos nesse mundo e precisamos das coisas desse mundo. Mas que de maneira nenhuma, Jesus, essas coisas venham transpor ao Teu querer e à Tua vontade. Que nós possamos ter prazer em estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Pai, tira de dentro de nós toda a fragilidade de alma, toda a fragilidade de coração. Nos coloca de pé. Nos coloca de pé, para que possamos exaltar e glorificar o Teu santo nome todos os dias da nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Vamos aplaudir o Senhor.